Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Porque enquanto você vai adorando, você vai se enchendo. Eu queria que você repetisse comigo o tema da igreja, o tema do culto hoje. Se você sabe o tema, então eu vou deixar você falar o tema junto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Amém. Quando eu recebi esse tema transborde, ou até transbordar, é um tema que até eu conversei com os meus líderes, porque é um tema meio complicado, porque se encher, na Bíblia tem um monte de gente cheio. Na Bíblia tem um monte de jovens, tem um monte de profetas cheios de Deus. E aí eu comecei a me perguntar onde eu vou entrar, onde eu vou ver e aonde eu vou dizer. Porque se encher, todo mundo sabe se encher. Vir na igreja, jejuar, orar, abrir a Bíblia e tentar fazer do que está escrito. Mas aí eu perguntei a Deus, entrei dentro do meu quarto e comecei a perguntar, eu vou dizer para coisas, para pessoas, ser cheio. Se todo mundo sabe se encher. Mas o negócio que Deus chegou para mim e disse assim: ser cheio todo mundo sabe, mas permanecer cheio que é o difícil. E aí eu comecei a dizer para Deus: mas Senhor, como é que eu vou falar isso? E Deus começou a palestrar comigo e dizer para você hoje aqui nessa noite: você entrou na casa do Senhor, você louvou, você adorou, você prostrou, você chorou, você está cheio. Mas e quando você atravessar aquelas portas ali? O que será do teu vaso? O que será do teu vaso se vai estar cheio ou não? Porque existe um limite, uma certa quantidade de pessoas que sai daquelas portas ali e vai desvaziando até chegar à sua própria casa. Ou quando chega na sua própria casa se desvazia. E se você olhar na Bíblia, o vaso que se esvazia é porque está rachado. E aí eu conversando com Deus, comecei a conversar, e esse não é o tema que eu vim trazer aqui. E aí eu comecei a conversar com Deus, comecei a dizer para Deus: Senhor, como é que eu vou dizer para alguém se alguém está rachado e não consegue se encher? E aí Deus começou a falar comigo: abre em Jeremias 18. Não é para a igreja abrir, não é para a igreja abrir, porque o tema é outro. E aí Deus começou a falar comigo: abre em Jeremias 18. E a Bíblia vai nos dizer que Deus chega para Jeremias e desce a casa do oleiro. Mas essa missão de descer, Jeremias não sabia o que estava escrito, o que estava sendo feito lá. É lógico que o oleiro estava fazendo barro, estava fazendo vaso. E é lógico que todo oleiro fazendo vaso, ele vai fazer do seu jeito. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Jeremias ele desce na casa do oleiro, o vaso se quebra. Mas eu comecei a conversar com Deus: mas como é que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Porque o oleiro tem a habilidade de fazer o vaso. Como que um homem que faz o vaso todos os dias vai deixar o vaso quebrar nas suas mãos? E aí eu comecei a conversar com Deus: Senhor, por que quebrou? Senhor, por que quebrou? Senhor, por que quebrou? E a Bíblia vai nos dizer que no segundo versículo vai nos dizer que o vaso se quebra. E quando o oleiro volta a fazer o vaso, o oleiro faz da sua maneira. Mas se o oleiro faz da sua maneira, é porque o vaso estava começando a ir para outros lados. Porque o oleiro se quebra não porque o vaso se quebra não porque o oleiro quis, mas porque o vaso estava tomando decisões erradas. E quando o vaso começa a tomar decisões erradas, o oleiro sempre tenta ajeitar do jeito dele. Mas quando não consegue ajeitar do jeito do oleiro, o vaso se quebra. E eu vim te dizer hoje nessa noite: não importa se quebrou ou não, não importa se levantou ou não, mas Deus quer falar contigo nessa noite. E a Bíblia vai nos introduzir que Ele faz do jeito dele. E quando Ele faz do jeito dele, dá certo. Quando Ele faz do jeito dele, dá certo. Porque tudo tem que ser do jeito dele, da hora dele, na maneira dele. E a palavra de Deus disse para mim: fala para o povo que o problema não é se encher,
é continuar a ser cheio. Porque o óleo, o azeite, sempre deixa uma rebarba. E as pessoas estão com a barba, com a rebarba dentro do seu vaso e estão achando que está cheio. Porque o azeite, ele é meio que gosmento, não sei se é gosmento ou não, mas ele sempre fica um líquido pastoso. E as pessoas sempre quando chegam e falam assim, hoje eu estou vazio. Mas se esvaziar, é porque o vaso está rachado. Mas o importante é que quebrar, todo mundo tem medo de ser quebrado. Todo mundo tem medo de ser quebrado. Porque quando o vaso quebra, você se expõe àquilo que tinha dentro. Quando o vaso se quebra, você se expõe o que tinha dentro de você. E aí Deus pega aqueles cacos e remonta tudo de novo. Mas só que o interessante é que Deus chegou para mim e disse assim: o problema não é ser quebrado. O problema é que quem está rachado nunca vai querer ser quebrado, porque ele sempre esconde a rachadura. É igual quando a gente vai na lei do pecadinho e pecadão. Os piores pecados não são os grandes, mas os piores pecados são os pequenos que abrem as portas para os maiores. E se você entender que hoje aqui você é jovem, mas Deus quer te usar como mãos poderosas, hoje Deus quer fazer com que você seja um vaso que apraz, hoje Deus quer que você seja um vaso vitorioso. Então levanta a tua mão, vai dando glória a Deus, porque Deus quer te refazer. Então levanta a tua mão, dá uma glória e dá um aleluia, porque você é um vaso na mão do oleiro. Aleluia. Fala pro teu irmão, cuidado com o pouco azeite. Porque na Bíblia vai nos dizer que quem tinha pouco azeite não viu o noivo. Fala pro teu irmão, cuidado com o pouco azeite. Porque quem tem pouco azeite não tem possibilidade de enxergar o noivo. Fala pro teu irmão, cuidado com o pouco azeite. Porque a pessoa que está vazia, ela deixa de orar. A pessoa que está vazia, ela deixa de buscar a Deus. A pessoa que está vazia, ela deixa de cantar. Então fala pro teu irmão, seja cheio. Amém. Abre as vossas Bíblias comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Do versículo 11, 12 e 13. Amém, irmãos? Amém? Vou ler para não tomar muito tempo. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chega. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Pode sentar, dando glória a Deus, um aleluia. As pessoas podem chegar para mim e dizer: mas Davi? Um texto de Davi? Mas Davi, as pessoas podem olhar e falar: mas Davi era um rei. Davi era um guerreiro. E não tem muita fisionomia sobre o que está cheio ou não. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel ungiu, o Espírito do Senhor se apoderou-se dele. Mas eu vim te trazer o momento é que Davi, ele não se esvazia.
Enquanto a gente vai entrar no texto e no tema da história, a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 16, Samuel estava triste, porque o Senhor já tinha reprovado a Saul. Então ele estava triste, e o Senhor chega para ele e diz: Samuel, vai até Belém, porque lá eu vou ungir um como rei. Vai até a casa de Jessé. Mas só que as pessoas pregam sobre Davi e dizem sobre Davi, mas não mostra a primeira caminhada e o cotidiano que Davi teve para começar a ser rei. E no capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que Samuel, ele chega para Deus e fala para Deus: Senhor, se eu passar na frente dos oficiais de Saul, os oficiais vão me matar, porque eu vou ter que falar a verdade. Porque crente tem que falar a verdade. Importa se machucar ou importa se não machucar. E o crente tem que falar a verdade a qualquer momento. E a Bíblia vai nos dizer que ele caminhando, ele começa a falar com Deus. E ele não tinha saída, porque aonde ele ia ir era para Belém. E até Belém ele era um homem conhecido. E nessa coincidência, os homens dos mais altos escalões do exército ia perguntar para onde ele iria e para que ele iria lá. E aí ele começa a conversar com Deus: mas Senhor, e ele começa a botar impossibilidade de fazer o que Deus quis. Mas nessa impossibilitação de fazer o que Deus quis, Deus sempre dá um escape. Às vezes você quer correr do teu chamado, às vezes você quer correr daquilo que Deus já mandou você fazer faz tempo. Às vezes você quer correr daquele namorado que Deus já falou para você sair, ou daquela varoa que Deus já mandou você sair faz tempo. Às vezes você quer desistir do caminho que Deus mandou você trilhar. Às vezes você quer desistir de pregar. Às vezes você quer desistir de louvar. Mas Deus sempre dá um escape. E no escape para Samuel, Deus chega para Samuel e disse: você está montando um montão de coisa para você não ir. Então vou fazer uma coisa que você vai. Pega um novilho, Samuel. Pega um novilho, porque você vai chegar lá e vai falar que você vai. Você vai falar que você vai fazer um sacrifício. Mas se você entender, para Samuel pregar um novilho, teve custa, teve renúncia. Porque antigamente para você sacrificar um animal era o melhor a Deus. Antigamente para você sacrificar um animal a Deus era o melhor. E o melhor sempre gera custo mais caro. O melhor sempre é o mais caro. E a Bíblia vai nos dizer que gerou custo para Samuel prosseguir. Samuel precisava andar. Samuel precisava encontrar Jessé. Samuel precisava ir até Davi. Mas o que impedia era o medo dos oficiais. Mas aí Deus chega para ele e falou: sacrifica. O problema é que hoje, na geração de hoje dos jovens, que os jovens não querem sacrificar mais nada. O que adianta Deus mandar você ir, você cantar, você jejuar, você orar, e quando Deus chegar para você falar vai, você não vai, você fica. A palavra de Deus, as histórias de Deus não quer dizer com nada de alguém ficou, ou que alguém deixou de ir. É que Deus mandou vai, tem que ir, pronto. E nós na nossa juventude ficamos para trás porque não queremos renunciar. Ficamos para trás porque não queremos sacrificar alguma coisa. E a primeira, quando eu entrei dentro da igreja, eu fui dentro da igreja com meus pais. E cheguei lá, eu usava bermuda. Não é dizendo para ninguém que usa, é que o meu mistério com Deus é diferente. E aí quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ver as pessoas. Eu tinha o cabelo grande, comecei a ver as pessoas. E aí Deus chegou para mim e falou assim: olha para todo mundo da igreja. E aí eu olhei para todo mundo da igreja. E quando eu olhei para todo mundo da igreja, Deus chegou para mim e falou assim: viu? Eu falei: vi. E ele chegou para mim e falou assim: você é o único diferente. Como é que você faz uma obra para mim? Como é que você vai numa festa na minha casa e você não está igual ao meu povo? No outro dia eu cortei o cabelo. E aí depois eu cheguei em casa, eu usava bermuda. E aí quando eu começava, eu gostava de usar bermudinha e às vezes até rasgada. E mamãe chegava para mim e dizia: aqui não pode, aqui é diferente.
mas nunca me impossibilitou de usar. Mas aí quando eu cheguei na igreja, na nossa igreja, quando eu dei o primeiro passo, o Espírito Santo me chamou de novo para conversar. E aí quando ele me chamou, ele falou assim: olha a tua roupa. E aí eu olhei, de calça, de blusão, quase igual um pregador. E aí ele falou assim: viu? Eu falei: vi. E ele falou assim para mim: agora que você viu, por que você só usa calça dentro da igreja? Você que não chega na igreja e canta te adorarei, ainda que custar a minha vida. Você que não fala vou sacrificar tudo que é meu. Por que só dentro da igreja? E aí eu comecei a falar: Senhor, tá ficando profundo, tá ficando difícil, tá doendo, tá começando a doer. E aí Deus falou assim para mim: se você quer se aprofundar, você tem que renunciar. E eu digo para muitos jovens hoje aqui nessa noite: se você quer entrar, se você quer ir mais profundo, renuncia. Renunciar é o primeiro passo que você tem que caminhar. Porque na igreja e no propósito de Deus não é do jeito que queremos. Aquilo que é de Cristo não é da mesma forma que do mundo. Aquilo que é de Deus não é da mesma forma que o diabo colocou lá fora. Então não acha que você tem que se misturar com quem não devia estar aqui dentro. Então não acha que você tem que se misturar com quem não quer nada com Deus. E voltando para dentro da mensagem, a Bíblia vai nos dizer que ele passa. Samuel, ele passa. E aí ele começa a falar com Jessé: vai em paz, vai em paz. E nessa, quando ele começa a falar com Jessé, aí eu achei, na minha conjectura, foi um dos erros de Samuel. Samuel, ele vai para ungir um rei, mas ele não chega na casa perguntando se todos estavam lá. E a Bíblia vai nos introduzir que ele chega e ele começa a consagrar aquilo que estavam na casa. Ele começa a consagrar os filhos de Jessé que estavam dentro da sua casa. Aí consagra Jessé, aí consagra Eliabe, Samá e Abinadab e os outros irmãos de Davi. Mas aí ele começa a consagrar, e ele consagra e faz um sacrifício. Mas quando Eliabe passa primeiro em frente a ele, que era o primogênito, ele começa a falar: é esse. Mas aí o Senhor chama ele no ouvido e fala: você vê como o homem vê, mas eu olho o coração. Você vê como o olho vê, mas eu enxergo o coração. Às vezes você pode estar aqui e vendo alguém pulando no mistério e dando glória a Deus. Você pode estar aqui vendo alguém dando glória a Deus, um aleluia, falando da palavra e cantando melhor do que você. Às vezes você pode estar escondido cuidando das ovelhas. Às vezes você pode estar escondido cuidando daquilo que Deus botou na tua mão. Às vezes você pode estar escondido sem ninguém estar te vendo, mas aquilo que Deus botou na tua mão não pode cair. Às vezes você pode estar escondido achando que ninguém está te vendo, mas o propósito que Deus botou na tua vida é para que lá na frente você venha crescer. Mas agora não é o momento. E aí ele passa por Eliabe, e não é Eliabe. Aí ele vai para Abinadab, e não é Abinadab. Aí ele vai para Samá, não é Samá. E a Bíblia vai nos dizer que Davi tinha 7 irmãos. As pessoas não dizem que tinha tantos irmãos. Naquela época era difícil o mais novo receber a recompensa, porque tinha que passar pelos velhos ainda. Então ele tinha 7 coisas, 7 pessoas que poderiam obter vitórias na frente dele. Mas ele perseverou e continuou firme. E a Bíblia vai nos dizer que então Samuel começa a perguntar. Samuel começa a perguntar a Jessé se existiriam todos. E aí começa a conversar, e ele lembra que tinha um. Aí eu começo a perguntar a Deus: mas Senhor, como é que um pai consegue esquecer do seu filho? Como é que um pai consegue esquecer do menor?
que geralmente o menor é o que o pai sempre dá aquele carinho na cabeça. O menor é aquele que o pai sempre manda dar a mão para atravessar a rua. E o mais velho é sempre aquele que bota o mais novo para fazer tudo. Eu sou o mais novo, gente. E eu entendo o que é isso. E a Bíblia vai nos traduzir que ele pega Davi. Mas aí ele não pergunta a Deus se era esse. Porque Deus já tinha confirmado no escondido quem ia ser o rei. Deus não precisa dizer para você que você vai ser rei. Deus não precisa dizer para você que você vai ser pregador. Deus não precisa dizer para você que você vai ser profeta. Deus não precisa dizer para você que você vai ser profetisa. Deus não precisa dizer para você que você vai se levantar. Deus não precisa dizer para você que você vai ser valoroso. Deus não precisa dizer para você que você vai se levantar. Deus só precisa dizer para você: se levanta. Enquanto você estiver escondido, eu vou te levantar e vou mostrar para aqueles que acham que você não está aparecendo, mas eu sou Deus. E aí é onde que um escondido começa a aparecer. E aí Davi apareceu. Mas só que muitos problemas de Davi de hoje em dia, do século 21, é quando Samuel vai para Ramá. O Davi do século 21 quer ir para o Ramá também na mesma hora. O problema é que quando o Davi do século 21 é ungido rei, ele quer ser rei no mesmo momento que ele foi ungido. O problema do Davi que foi ungido a rei e tem que ficar em Belém, é que ele não quer ficar em Belém. Porque em Belém ele é só o 8º. Porque em Belém ele só cuida das ovelhas. Porque em Belém ele ainda acha que ele não é ninguém. Porque em Belém ele está escondido. Mas muitos Davi querem voltar para Ramá. Por quê? Porque voltando para Ramá, ele acha que Samuel ia falar para todo mundo que ele foi ungido a rei. Ele acha que todo mundo ia saber que ele foi ungido a rei. E que Samuel ia pegar a coroa de Saul e colocar na cabeça dele. Mas é diferente. Tudo tem seu tempo. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. E se ainda não chegou o teu momento de brilhar, persevere. O momento ainda não chegou. O momento ainda não chegou para você se gloriar daquilo que Deus ainda te deu. Mas aquilo que Deus te dá, nem sempre é para usar na mesma hora. Aquilo que Deus te dá hoje, não significa que você tem que usar hoje. Aquilo que Deus te entregou na tua mão agora, não significa que você vai ter que usar agora. Aquilo que Deus colocou na tua mão quando você sair do culto, não significa que você vai ter que usar quando você sair do culto. E a Bíblia começa a nos levar para diversos lugares. E a Bíblia vai nos dizer que no capítulo ainda 16, no versículo 14 em diante, que o Senhor veio um espírito maligno da parte do Senhor e começou a atormentar Saul. E aí eu comecei a conversar com Deus, porque muitas pessoas não dizem sobre o tormento de Saul. As pessoas nunca falam do sofrimento de Saul, sendo que era um homem que não tinha sofrimento, sendo que era um rei, um homem que naquela época não foi aprovado por Deus, mas ainda era próspero, mas ainda era rei, ainda usufruía de coisas boas, mas o sofrimento dele veio tão de repente, igual o de Jó. Mas só que aí eu comecei a ver o tormento, comecei a conversar com Deus, mas Senhor, o que aconteceu para um tormento? E o que eu posso falar do tormento nos dias de hoje? De falar que uma pessoa foi atormentada, mas só que as pessoas vão dizer: ah, isso aí é só Bíblia. Ele só está querendo jogar Bíblia para as pessoas que estão aqui. Mas se você procurar e pesquisar o que é tormento, não é diferente
O tormento não é diferente do que uma doença que tem nos dias de hoje, que as pessoas entram no seu quarto e acham que tudo está difícil só para ela. O tormento de Saul se chama depressão nos dias de hoje. Mas só que as pessoas não conseguem entender. Porque se você procurar o que é tormento, a Bíblia vai nos dizer que é angústia. Tormento é tristeza. E se você procurar o que é tormento, você vai entender que o tormento, nos estudos, vai dizer que é uma pessoa vazia e que faz de acordo com o que o Satanás quer. E a depressão é o quê? Mas o problema é que nos dias de hoje inventamos tantas coisas e colocamos a depressão como se fosse uma doença e esquecemos o espírito maligno, que a Bíblia vai nos dizer que entrou na vida de Saul. Mas só que o tormento e a doença de Saul não vinha toda hora, porque Saul não era toda hora que Saul estava sozinho. E se você entender o começo da história do tormento de Saul, o tormento só vinha quando ele estava sozinho. E se você entender a depressão dos dias de hoje, só fala no teu ouvido quando você está sozinha. Mas se você vê a diferença de sozinho ou não, é que o diabo nessa época com Saul bateu de frente com o homem de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que Saul, um oficial de Saul, começa a mandar ele perguntar. Chama alguém para tocar a harpa. E quando a harpa for tocada, você vai sair aquele espírito maligno de você. Mas aí ele chega e fala assim, chama alguém que toca bem. Mas só que ele não entende que o espírito é maligno. E que tocar bem todo mundo sabe. Tocar bem, todo mundo sabe tocar bem. Mas entender tocar é diferente. Tocar um violão, todo mundo sabe tocar bem. Mas improvisar, ler partitura, é diferente. Porque você estuda e conhece. Mas só que a Bíblia aqui vai nos dizer que não significava só em tocar. Porque sempre apareceu um para Saul e fala, tem um. E esse um é filho de Jessé. E Jessé, o filho de Jessé, ele sabe tocar bem. E nessa de saber tocar bem, ele sabe falar bem. E nessa de saber falar bem, ele é homem de Deus e o Senhor está com ele. Se você entender, não significa que você tem que saber só tocar bem. Não significa que você só tem que saber falar bem. Não significa que você só tem que jejuar 24 horas sem vigiar. Não significa que você tem que mostrar que você é homem de Deus para alguém. Não significa que você tem que dizer para você que você sabe mais do que a outra pessoa. A Bíblia vai nos dizer que se você não for cheio de Deus, você não é nada. A Bíblia vai nos dizer que você não for cheio do Espírito Santo de Deus, você não é ninguém. A Bíblia vai nos dizer que você pode saber cantar. A Bíblia vai nos dizer que você vai saber orar. Mas se você não tiver o Espírito de Deus, você não é nada. E aí começa a Bíblia a dizer um monte de coisa. E a Bíblia vai nos dizer que se levanta Golias. E aí Golias se levanta. Mas só que eu comecei a perguntar a Deus, mas Senhor, o que é a diferença que Golias se levantou? A Bíblia vai nos dizer que os filisteus estavam num cume e o povo de Israel estava em outro cume. Mas só que no meio dos dois cumes existia um vale. E esse vale que existia no meio era onde acontecia a batalha. Mas só que o povo de Deus sempre esquece que a vitória que Deus dá é no vale. Porque se você abrir a Bíblia em Gênesis e em Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer que com Gideão foi no vale. A Bíblia vai nos dizer que com Davi foi no vale.
A Bíblia vai nos dizer que com os demais profetas na Bíblia foi no vale. Mas por que quando chega com o povo de Israel e com Saul, o povo tem medo do vale? E aí eu comecei a falar com Deus, mas Senhor, se Saul tinha um povo de Deus, e o povo de Deus sempre carregava a vitória onde ia, e existia um vale que era perto da cidade de Jerusalém. E aí eu comecei a entender que a Bíblia vai nos dizer que Golias, ele desce no vale primeiro. A Bíblia diz que Golias, ele desce primeiro. Você já viu o filme? Você já viu estratégias de guerra? E na estratégia de guerra, vai nos dizer que sempre quem vai batalhar primeiro, ele monta a sua estratégia. Você não entendeu? Porque se você soubesse, você dava um glória a Deus. Aquele que vai para a guerra primeiro, aquele que vai para o vale primeiro, ele monta a sua estratégia. Ele monta onde o arco vai cair. Ele sabe aonde as flechas vão cair para o inimigo. Ele sabe aonde ele vai poder atacar. Ele sabe aonde ele vai poder se levantar. Ele sabe aonde ele vai usar o teu escudo. Ele sabe aonde ele vai usar a tua lança. Ele sabe aonde ele vai levantar para guerrear. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que Golias, ele era guerreiro desde a sua mocidade. Então um guerreiro desde a sua mocidade, ele se torna experiente. E um homem experiente, ele faz o quê? Vai para a guerra primeiro. Começa a ver estratégias. Começa a ver os pontos positivos e negativos onde ele vai guerrear e batalhar. E aí ele desce. Mas aí como ele desce, pelo seu tamanho, ele começa a fazer um discurso. Mas tem muitos povos de Deus que com o discurso de um irmão deixa de orar, com o discurso deixa de jejuar, com o discurso de um homem dizendo que ele vai cair, que ele não vai se levantar, ele deixa de fazer as coisas de Deus. Mas hoje eu quero te dizer e profetizar na tua vida que Golias que hoje se levantou, o Golias que hoje se fez em cima de você, e mesmo que ele veio com um discurso sobre a tua vida, eu vim te dizer que você tem que se levantar. Eu vim dizer que você não tem que escutar a ele. Eu vim dizer que você tem que levantar a tua mão. Eu vim dizer que você tem que se levantar. E aí eu vou dizer rapidamente. E aí Davi, o pai de Davi começa a dizer para ele: Davi, vai até seus irmãos. E até seus irmãos você vai ir lá para mim saber se eles estão bem ou não. E aí Davi vai. Quando Davi vai, a Bíblia vai nos dizer que Davi ele sai de madrugada. A Bíblia vai nos dizer que ele sai de madrugada, deixa suas ovelhas com outro pastor, deixa a sua responsabilidade com alguém que tem responsabilidade e vai. Mas só que o que me entendeu é que Davi ele vai de madrugada. E a diferença de muitos Davi nos dias de hoje é que não querem acordar de madrugada. A diferença de muitos Davi dos dias de hoje é que não quer orar pela madrugada. E se você entender, na madrugada é onde acontecem as guerras. Na madrugada é onde se levantam os gigantes. Na madrugada é onde você se levanta e aparece Golias. Na madrugada é onde o inferno e o diabo aparecem dentro do teu quarto. Mas na madrugada é onde você tem que se levantar, pegar aquilo que está dentro da sua bolsa e dizer: eu vou, por mais que eu vou encontrar meus irmãos, mas se lá se levantar alguém, se lá se levantar Golias, eu vou batalhar. Se lá se levantar Golias, eu vou pegar minha funda, eu vou pegar minha pedra. Se lá pegar Golias, eu vou me levantar. E aí ele pega e vai. E aí, lendo rapidamente, a Bíblia vai nos dizer que ele chega até a um homem e começa a dizer para um homem qual é a oportunidade que vão me dar ou que vão dar para quem ganhar esse gigante. E a Bíblia vai nos dizer, no 17 e no 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: e o que receberão os homens que matar esses filisteus? E saiu para honrar dos filisteus e salvar a honra de Israel. Você entendeu que Davi só não queria bens. Davi queria salvar a honra de Israel.
Davi só não queria a filha de Saul. Davi só não queria se manter como um rei ou deixar de pagar impostos. A Bíblia vai nos dizer que Davi queria salvar a honra de Israel. E eu queria dizer para você hoje nessa noite, os bens vai vir, mas qual é o principal objetivo que você vai fazer nas casas de Deus? Eu vim dizer para você, você vai ter os seus bens, mas qual é a necessidade que você vai ter que levantar a tua mão? Qual é a necessidade que você vai ter que levantar a tua funda? Qual a necessidade que você vai ter que pegar aquela pedra? Qual a necessidade que você vai ter que levantar a tua voz? Então se levanta, dá um glória a Deus, dá um aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que ele tenta salvar a honra de Israel. E eu quero dizer para os jovens hoje nessa noite, por mais que seus pais, ou se alguém tem pais aqui que não são cristãos, e que deixaram já de viver o mundo evangélico, Deus está usando vocês para honrar a casa. Deus está usando vocês para honrar o nome de Deus dentro do seu lar. Não importa se vai doer, não importa se Golias vai se levantar, porque falar que Golias se levantou e depois não vai ter gigante é errado, porque vão se levantar mais. Mas só que quando se levanta o segundo, você já tem a estratégia para ganhar o segundo, porque você ganhou o primeiro. E a Bíblia vai nos dizer que aí ele se depara com Saul. Nesse momento, Eliabe se levanta para ele. E quando Eliabe se levanta para ele, Eliabe começa a falar: mas Davi, o que você veio fazer aqui? Um jovem que foi levar mantimentos para o seu irmão. Um jovem que foi levar comida para quem precisava comer. Um jovem que foi ver se alguém estava vivo, que era o seu irmão, e ele não queria saber por que Davi estava lá. E aí ele diz para Davi: com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Eu sei que você é presunçoso, e eu sei que você veio aqui só para ver a batalha. Mas se você vê a estratégia, é que se acontecesse alguma coisa, Davi ia guerrear. Por mais que Eliabe não se levantou, e nem Samar, ele ia guerrear no lugar deles. Mas só que a Bíblia vai nos traduzir que ele tinha poucas ovelhas. E ninguém vai dizer na Bíblia que Davi tinha poucas ovelhas. Ninguém vai dizer na Bíblia que Davi tinha pouco, ou que ele cuidava de pouco. A Bíblia só vai dizer que ele era pastor de ovelhas. Mas eu quero dizer para você, é pouco. O teu ministério é pouco. Você cantando pode ser pouco. Mas aí você vira para aquela pessoa que falou pouco. Aí você fala, é pouco, mas é meu. Aí você fala, é pouco, mas Deus colocou na minha mão. Aí você fala, é pouco, mas Deus me deu para me cuidar. Aí você fala, é pouco, mas Deus me deu. Aí você fala, é pouco, mas Ele me traduziu a fazer com que aquilo venha a ser certo. Aí você fala, é pouco, mas é meu. Aí você fala, é pouco, mas Deus me deu a oportunidade de fazer com que venha a ser muito. Aí você se levanta e fala, é pouco, mas Deus me deu autoridade. Aí ele chega e fala, Saul, quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, se levantou um gigante e um urso. Para me terminar a história, se levantou um gigante e um urso. E a Bíblia, eu vou querer ler esse texto, rapidamente. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, toma conta das ovelhas de meu pai, enquanto aparece um leão e um urso, e levam a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e te lhe dou golpes, eu o livro as ovelhas da sua boca. A Bíblia vai nos dizer que enquanto o leão e o urso agarram a ovelha de Davi, ele vai pegar. Mas a história que eu entendi é que o leão e o urso não matam a ovelha no local onde ele foi caçar. O leão e o urso não matam a ovelha na hora que ele pegou. O leão e o urso, ele não mata a ovelha na hora da guerra. Ele primeiro leva para o seu caminho. E aonde me traduziu a história é que a palavra de Deus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir.
ou roubar, matar e destruir. E aí Deus chegou para mim e disse: o diabo não mata primeiro, porque ele sabe que se tiver com Cristo vai para o céu. E o objetivo dele não é para o céu. O objetivo dele é primeiro levar para os caminhos dele. Depois que ele leva para os seus caminhos, ele mata. E aí depois que ele mata, ele destrói. Porque ele destruindo, ele destrói os sonhos que Deus tinha para a sua vida. Ele não é capaz só de matar ou de roubar. Ele tem que destruir aquilo que Deus colocou em seu coração. Eu quero te dizer o que Deus colocou no teu coração. Aquilo que o olho não viu, e aquilo que o ouvido não ouviu, e que nem chegou ao coração do homem, é que Deus tem preparado para ti. E é isso que o diabo quer arrancar de você. E a Bíblia vai nos dizer também que no mesmo capítulo e versículo, a Bíblia diz que Davi fala que quando se vira o leão e o urso contra ele, ele pega pela sua juba, ele dá golpes até matá-lo. O interessante é que quando ele morde a ovelha e tenta levar para onde ele quis levar para matar, a Bíblia vai nos dizer que Davi ainda pega a ovelha e deixa o leão e o urso ir. Enquanto se trouxe para a ovelha, ele deixa ir. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando o leão e o urso se vira para ele, já é diferente. Quando o leão e o urso se vira para cima de Davi para matar ele, já vira afronta. E toda afronta tem que ser corrigida no ato. Toda afronta tem que deixar de acontecer na mesma hora. Aquilo que se voltou contra você tem que matar logo de primeira. Porque quando se levanta contra Davi, ele dá um basta rápido. Por quê? Porque ele não dá liberdade que o leão e o urso volte para tentar pegar ele de novo. E eu quero dizer para vocês hoje, até quando vocês vão deixar o leão voltar? Até quando vocês vão deixar o leão voltar, jovens? Até quando vocês não vão pegar o leão pela juba? Até quando vocês vão esperar o leão e o urso voltar para te pegar? Se ele pegou a ovelha, você foi lá e pegou, amém. Mas e quando ele virou contra você, você acha que o leão e o urso viram amigo? Você acha que o leão e o urso viram amigo íntimo? Mas só que Deus chegou para mim e dizia para você: já chegou na hora de acabar, dar um basta. E a Bíblia vai nos dizer que ele dá um basta. E aí quando a Bíblia vai nos dizer que ele vai de frente para Golias, ele pega o seu alforje. E se você entender o alforje, vou fechar aqui para não... Quando você entender o alforje na Bíblia, o alforje é aquilo que os homens se levavam na viagem, que eram para guardar mantimentos e dinheiro. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que Davi estava com o seu alforje vazio. E o problema é que muitos Davi da geração quer andar com o alforje cheio. A Bíblia vai nos traduzir se ele estava com o alforje vazio e colocou pedra para guerrear, porque o dinheiro e a impossibilidade de Davi colocar pedra dentro do alforje. E aí, impossibilitando de Davi colocar pedra dentro do alforje, ele ia ter que pegar a espada de Saul. Ele ia ter que pegar a túnica de Saul. Ele ia ter que pegar a armadura de Saul. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que quando ele tentou pegar a armadura não coube nele. Mas só que muitos jovens e muitos profetas vão dizer que aquilo que é de um errado ou de um rei não coube nele. Ele não pode pegar aquilo que está pesado. Mas se você entender a história, Saul foi esperto, Saul foi inteligente, Saul foi astuto. O que Saul fez? Naquela história, antigamente, você colocava o escudo, você colocava o capacete, a couraça. E se você entender, a diferença é que ele podia tomar todas as armaduras de todo mundo que estava lá. Mas só que Saul só dá a dele. É difícil um rei dar aquilo que foi construído para alguém que é pequeno. É difícil de um rei dar uma armadura de bronze para alguém que ainda não é nada. Então Saul sabia o quê? Deus é com ele.
eu vou dar minha armadura e ele vai lutar. Mas se ele ganhar, quando ele entrar daqui dentro da minha casa, eu vou chegar e vou dizer que foi eu. Porque ninguém vai olhar a cara dele e nem ver o tamanho. Porque a armadura é minha. Porque a armadura tem a minha medida. Porque a armadura foi eu quem criei. Porque a armadura foi eu que mandei fazer. Porque a armadura foi eu que trouxe. Porque a armadura é minha. E hoje eu tenho que te levar. Eu quero falar pra você hoje, nessa noite. Luta com a tua armadura. Porque é isso que Deus quer que você lute. Por mais que você esteja com o forte vazio. Por mais que você esteja com o forte sem nada, vazio, sem uma moeda. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele pegou a pedra. E quando ele pegou a pedra, a Bíblia vai nos dizer que o poder da reação. E o poder da reação torna o crente mais valente. O poder da reação torna o homem a ganhar e obter os seus objetivos. A Bíblia vai nos dizer que o poder da reação, quando Golias foi até Davi, ele primeiro deu um passo. Golias foi primeiro, porque ele achou que o discurso que ele fez com Saul, ele poderia fazer com Davi. Ele achou que o discurso que ele fez com um homem que tinha sido rejeitado por Deus, poderia ser e vangloriado por um homem que é cheio de Deus. Mas só que um homem cheio de Deus não abaixa a cabeça para Golias. Um homem que é cheio de Deus não abaixa a cabeça para quem não é nada. Um homem que é cheio de Deus não abaixa a cabeça para quem afrontou o exército de Deus vivo. Então Davi, ele não lutou só por ele. Ele lutou pelo exército. Ele lutou pelo seu pai. Ele lutou pela sua família. Ele lutou por Deus. E por mais que Golias venha na sua direção, eu quero te dizer que enquanto ele vem, você tem que vir e correr para diante dele. E quando você vai correr, você vai levantar a pedra, você vai começar a girar a funda. E nessa, quando você começar a girar a funda, você vai jogar na cabeça dele, você vai jogar na testa dele. E quando você jogar na testa dele, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Então dá uma glória a Deus, dá um aleluia, porque é isso que o Senhor quer na tua vida. Seja Davi, seja Davi, seja Davi. E é isso que eu quero agradecer a minha oportunidade. Levanta a igreja.